Bom dia a todos os nossos adolescentes, nossa UPA da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Bom dia para todos os papais, todas as mamães, vocês que têm nos acompanhado aqui através do YouTube, na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Reverendo Diego, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Botafogo, e nós continuamos na estrada com Jesus. É o tema da nossa Escola Bíblica Dominical. A gente está tratando sobre essa viagem de conhecimento da gente mesmo e também do Senhor Jesus. Como a gente está vendo aí na nossa capa, a gente está na lição de número 11, faltam 2 lições para a gente encerrar essa revista, passar para uma nova lição, novo contexto, novas histórias. Certamente a bênção de Deus continuará com a gente. E o que a gente já viu até aqui, na estrada até aqui? Nós tivemos 10 lições. E a última lição, a lição da semana passada, todas elas estão disponíveis no YouTube, na nossa playlist lá da Escola Bíblica Dominical. Você pode acessar cada uma delas. Na semana passada nós falamos sobre o poder do perdão. Como nós que fomos perdoados por Jesus, precisamos também comunicar esse perdão, parte essencial da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada. E hoje a gente vai falar sobre esse, que é um dos temas mais importantes da Palavra de Deus, um dos temas mais importantes da história da igreja. Na verdade, eu vou até dar um spoiler já. A gente vê ao longo da história Deus sustentando a igreja, sustentando o seu povo, através do seu poder, através da sua graça e através também de gente como eu e gente como você, que se dispôs a ajudar, que se dispôs a servir com os seus dons, com os seus talentos, com o seu tempo. Deus tem chamado homens, mulheres, crianças, adolescentes, o pessoal mais velho, mais novo, todo mundo, para andar com Ele e para servir como o Filho dele nos serviu. Então hoje, os textos principais, ou o texto principal que nós vamos utilizar, está aí no Evangelho de João, no capítulo 13, já está aí a primeira parte do texto, dos versículos 1 a 17 na tela. A gente vai orar antes de ler para começar o nosso encontro, beleza? Então fecha os olhos aí e vamos falar com o Senhor. Pai Santo, obrigado por estarmos juntos aqui através da internet, através do YouTube. Obrigado porque esse texto e essa aula foi preparada para ser entregue para os teus filhos no dia 21 de fevereiro de 2021. E nós não sabemos, Pai, por quanto tempo, quantas vezes, de quantas maneiras esse conteúdo vai abençoar alguém. Mas é o nosso desejo, a nossa expectativa é que assim seja, que ao chegar ao coração, à mente dos teus filhos, a tua palavra floresça, abençoe, dê caminho, norte, alegria para a glória do teu nome. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa igreja, a nossa caminhada na estrada contigo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Então, se você estiver com a Bíblia, pode abrir a Bíblia ou pode acompanhar aí pela tela também. Texto do Evangelho de João, capítulo de número 13. Jesus está terminando o ministério dele entre nós. Até o capítulo 12, a gente vai ver os seus milagres, a sua ação no meio do povo, em Jerusalém, na Galileia. E aí, quando chega no capítulo 13, ele se reúne com os discípulos para celebrar a Páscoa judaica. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, só estou contextualizando. Então diz assim o texto, vamos ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia da Páscoa, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, ou seja, levantou-se da mesa. A ideia aqui, gente, é a seguinte: o João, deixa eu fazer uma pausa aqui na leitura, ele foi um dos evangelistas, um dos apóstolos que andaram com Jesus. Então ele presenciou esse fato, ele estava ali
quando ele conta essa história que nós estamos lendo aqui e relembrando, ele estava lá naquele dia. Então o relato é muito vívido, né? Parece que ele está vendo a cena diante dele. Então Jesus levanta da mesa diante dessas circunstâncias, tira a vestimenta de cima. A gente sabe, depois dá um Google lá em roupas na época de Jesus. Então o pessoal usava uma série de roupas, uma por cima das outras. Jesus tira as roupas de cima, fica apenas com a roupa de baixo, né? Uma espécie de short, alguma coisa assim, nós chamaremos hoje de short, né? Ele pega uma toalha, se enrola nessa toalha, depois ele bota a água na bacia e passa a lavar os pés aos discípulos e a enxugar os pés dele com a toalha que ele estava enrolado, que ele estava cingido, vestido, né? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço, Pedro, você não sabe agora. Você vai compreender depois. Disse-lhe Pedro: não, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. Ou seja, se eu não servir você, né, você não está aprendendo nada comigo, Pedro. Né? Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus falou para ele: olha, Pedro, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ou seja, Pedro, você está no caminho. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz: ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendei o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor. E dizeis bem, vocês estão certos, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, olha aí, fica a dica aí já aqui, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados, mais do que felizes vocês são, se as praticarem. Esse é o primeiro texto, e o texto principal, a gente vai falar bastante sobre ele. Né? E esse aí é o segundo, né, que tem a ver diretamente com a perspectiva que a gente tem diante de Jesus. O que a gente quer com Jesus? Né? Será que a gente está querendo tirar alguma vantagem da nossa relação com Jesus? Como é que é isso? Né? E aí, lá em Mateus, Jesus fala no capítulo 23, no versículo 11, o maior dentre vós será o vosso servo. Vamos caminhar, então, entendendo aqui qual é o foco da lição de hoje. Então, o foco da lição de hoje é a gente entender que o serviço, ou seja, a nossa dedicação a Deus e a nossa dedicação uns aos outros, como nós vamos ver, né, ela é parte essencial da vida cristã. A vida com Deus, ela de modo algum é uma vida egoísta, de modo algum é uma vida autocentrada, que se preocupa apenas consigo mesmo, com seus interesses, com seus desejos. Né? E esse é o foco, um dos focos principais da nossa lição hoje, e é algo, na verdade, que a gente aprende ao resto, para o resto da nossa vida, para toda a nossa vida. O segundo é a gente aplicar esse princípio, a gente aprender a aplicar, ou sermos incentivados a começarmos a aplicar, né, essa verdade primeira no nosso dia a dia. Não é? Olhando para a nossa vida, olhando para as nossas condições, para os nossos dons, para os nossos talentos, e colocarmos isso tudo diante de Deus, perguntando: Senhor, como eu faço para te servir melhor? Senhor, como eu faço para servir o meu próximo melhor? Como eu faço para servir a minha mãe, os meus amigos, o meu irmão, a minha irmã, a minha esposa, o meu marido, os meus colegas na escola? Como eu faço para ser um servo melhor? Né? Vamos dar uma olhada no texto, assim, uma sobrevoada no texto, como a gente tem feito, e aí depois a gente parte para as lições. Beleza? Então a gente está na última ceia de Jesus com os discípulos. Né? Você sabe que o judeu ele tinha a Páscoa judaica,
né, já muito antiga, que remete lá à libertação do povo no Egito. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Remete lá à libertação do povo no Egito durante séculos, né? Na verdade, há quase mais de um milênio, né? O povo lembrava da libertação do povo de Deus no Egito, por isso que o nome é Páscoa, né? Páscoa é passagem, né? É a passagem pelo Mar Vermelho, né? Mas isso é um tema para uma outra aula. Naquela noite de João, capítulo 13, Jesus está celebrando a Páscoa com os discípulos, e é uma ceia, é uma refeição, né? E aí, o texto fala exatamente, né? O texto de João 13 fala da preparação para a ceia, né, que se tornaria naquela noite a ceia como a gente celebra hoje na igreja, com o pão e o vinho, o pão lembrando o corpo do Senhor Jesus entregue por nós, o vinho lembrando o sangue do Senhor Jesus derramado por mim, derramado por você também. E aí, nesse texto aí de João 13, do 1 ao 17, como eu falei, que a gente vê a celebração da Páscoa, Jesus ele dá um exemplo para a gente espetacular de humildade e de serviço. O próprio Deus encarnado, como a gente acabou de ver ali, ele serve aos seus discípulos. E aí, para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo, eu vou trazer assim um geral, né? Era noite de quinta-feira, né? Noite de Páscoa já em Israel. Os discípulos de Jesus, eles vieram, dizem os textos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos falam sobre essa noite, né? Jesus e os discípulos vieram caminhando de Betânia. A gente sabe que ali era um deserto, era um grande deserto, muita poeira na rua, e eles usavam apenas sandálias. Então era muito comum, naquele momento da história, quando você chegava na casa de alguém, né, o anfitrião, ou a pessoa que te recebe, né, ou um escravo lavar os seus pés. Ou seja, tirar a poeira dos pés, para que você, como a gente faz hoje, tira o calçado para não entrar, limpa o calçado. Agora a gente tem, por conta do Covid-19, né, os tais dos tapetes sanitizantes. Então é isso, a ideia era essa. Né? Esse era um hábito em Israel. Né? Só que dificilmente ou o anfitrião fazia, mas esse era um trabalho para quem tinha condições. Né? O anfitrião era assim, era uma maneira de honrar o visitante. Mas para quem tinha escravo, o escravo fazia esse trabalho. Né? E a gente sabe que naquele tempo a quantidade de escravos era absurda no mundo, né? No mundo antigo. E então era assim, era um trabalho, era um serviço que não era visto com bons olhos. Né? Tanto que há uma passagem de Jesus com João Batista, que o João Batista, quando perguntado se ele era Jesus, ele fala, não, cara, olha só, eu não sou digno nem de tirar a sandália dos pés de Jesus. Né? Fazendo alusão exatamente a esse movimento do escravo na casa, que recebe o visitante e lava os pés do visitante. Então, ali, deixa eu correr aqui a minha anotação, né? Ali, naquele encontro de Jesus com os discípulos, é claro, não tinha servo, não tinha escravo. Jesus e os discípulos não tinham servos, não tinham escravos. Né? Então, estava tudo ali. A comida estava pronta, a mesa estava posta, inclusive tinha a bacia e tinha a água, mas nenhum dos discípulos se mexe. Né? Se mexe para poder ele tomar a frente. Não, peraí, gente, deixa que eu lavo os pés aqui. O Pedro não se levanta, o João não se levanta, o Tiago não se levanta e por aí vai. Né? Jesus, claro, observando aquela cena, e a gente sabe que entre os discípulos tinha até uma guerrinha, né, para saber quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais importante. Jesus, inclusive, chama uma criança, a gente falou sobre isso na semana passada, né, para falar que a criança é o maior do reino dos céus. Isso surge por uma discussão dos discípulos sobre quem era o maior. Jesus, então, observando aquela cena, ele se levanta, tira a roupa de cima, como eu falei agora há pouco, né, e se coloca verdadeiramente como um escravo. Né? Ele pega a bacia de água, ele pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. O que ele está ensinando para a gente aqui, numa frase, é aquele texto que a gente leu ali em Mateus 23:11. Quem quer ser o maior, esse precisa aprender a servir. Essa é a lógica do reino de Deus. O poder no reino de Deus, ele se revela através do serviço.
serviço, da dedicação a Deus, da dedicação uns aos outros. Né? Vamos caminhar, não é? Porque, como eu disse no começo da nossa aula, né, ao longo da história, né, Deus mantém a sua igreja na força do seu poder e também agindo através de homens e mulheres que decidem dedicar-se, decidem servir a Deus e servir uns aos outros. Então, primeiro vamos ver isso aí. Não é? A primeira lição da gente aqui sobre o serviço, e está aí essa imagem que eu achei bem legal, né? Desculpa aí, né? Mas eu achei maneiríssima essa imagem, fiz questão de botar ela na tela toda cheia aí, né? De Jesus derramando água na bacia para começar a lavar os pés dos discípulos. Servir a Deus, gente, tem a ver, né? A palavra que Jesus utiliza para falar de serviço, aí, de servo, né? É doulos, ou doulos, né? Dependendo aí da entonação. Em grego, né? É o escravo, é o escravo. Na verdade, é muito mais o escravo do que o servo. Às vezes, elas podem ser intercambiáveis, mas o que ajuda a gente a entender a diferença do servo para o escravo é o seguinte: o servo, ele servia mediante pagamento. Então ele tratava ali com o patrão dele um pagamento e aí trabalhava. Né? Inclusive ele podia trabalhar em mais de um lugar, né? Inclusive podia desistir do trabalho, falar, não quero mais, não estou mais afim, tchau e benção, valeu. Né? O escravo não. O escravo, como a gente sabe muito bem, assim, podia ficar aqui um tempão falando de escravo e de escravidão, mas o escravo ele não possuía direitos, ele só possuía deveres, ele só possuía obrigações. Dependendo, claro, da condescendência do Senhor, ele poderia desfrutar de algum direito, mas intrinsecamente ele não tinha direito algum. Né? Ele não recebia salário, inclusive, né? Ele não recebia nada. Né? Ele trabalhava e essa era a obrigação dele. E não podia reclamar de nada também. Não é? Poxa, Diego, complicado isso, hein? Você deve estar pensando, né? Pô, como é que é isso? A gente é escravo de Deus? Que isso, Diego? Mas é muito forte isso. Não, nós somos pessoas livres. Jesus nos libertou. Não é? Vamos refletir um pouco mais sobre isso, porque de fato nós somos livres. E essa é uma discussão muito legal do Paulo lá no capítulo 6 da carta aos Romanos, não é? Fazendo aqui um pequeno parêntese que eu não trouxe aqui nos nossos slides. Mas Romanos, capítulo 6, o Paulo fala para a gente exatamente da nossa mudança de escravidão, vamos dizer assim. Né? Nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Deus. Né? Jesus Cristo nos comprou com seu precioso sangue. Então é isso. Né? Nós somos, sim, escravos de Deus. Mas peraí, Diego, mas esse negócio de direito, né, de salário, como é que... A escravidão, a gente sabe, ao longo da história, é algo terrível. Né? É assim também com Deus? Claro que não. Claro que não. É isso que a gente vai ver agora, refletindo um pouco mais detidamente sobre o que é ser escravo de Jesus, servir a Jesus. Primeiro, é o seguinte, a gente é servo, isso é extraordinário, não é? De quem nos serviu primeiro. Nós somos servos de quem nos serviu primeiro, inclusive com a sua própria vida. Não custa lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Ele nos serviu com a sua vida. Não custa lembrar que nós fomos criados por Deus. Então Deus nos serve, nos abençoa, cuida de nós, nos ajuda, nos auxilia com a nossa criação, com o ar que a gente respira, com a bênção da vida e da manutenção da vida e também com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, de uma forma muito louca, né? Muito, que a gente não consegue alcançar, né? Um grande paradoxo, algo assim meio sem sentido, não é? O nosso Senhor é também aquele que nos serve. É impressionante isso. Aliás, esse é um dos nomes, né? Uma das expressões que falam a respeito de Jesus. A gente vê, por exemplo, lá no profeta Isaías, no capítulo 53, Jesus é o servo sofredor. Ele é o servo sofredor. Então essa é uma verdade a respeito de servirmos a Deus. Né? Acabei já adiantando aí a segunda, né? Cristo ele é nosso Senhor
e é também o nosso servo. Né? O jugo dele, a gente já falou sobre isso aqui ao longo das nossas aulas, o ensino dele é suave. O fardo que ele impõe sobre nós não é um fardo, uma bolsa, uma sacola, não é? Um símbolo de demandas e obrigações e a sua vontade para a nossa vida. Não é algo pesado, é algo leve, algo que nos faz bem. E aí, gente, fica uma pergunta aqui para o meu coração e para o seu muito importante a essa altura. Se eu e você não servirmos a Deus, não servirmos a Jesus, nós vamos servir a quem? Nós vamos servir a quem? Isso é algo para a gente pensar e refletir com o nosso coração. Porque não se engane, né? Nós estamos sempre servindo a alguém. A gente pode estar servindo aos nossos desejos, à vontade do nosso coração. A gente pode estar servindo a nossa raiva, a nossa mágoa, o nosso ódio, o nosso desejo de vingança, a nossa inveja. A gente pode estar servindo ao nosso próprio prazer, né? Aquilo que de alguma maneira nos agrada e a gente quer manter aquilo. A gente pode estar servindo outras pessoas ou porque a gente gosta muito delas e isso pode nos fazer mal muitas vezes porque a gente se rebaixa, a gente se humilha só para poder ter o carinho, ter a consideração, ter a atenção daquela pessoa, né? E isso vai fazendo mal a gente acha que só porque tem de alguma maneira a atenção dela está fazendo bem, né? Então, essa pergunta ela é primordial para a nossa vida, seja na etapa da vida que a gente estiver. Diego, eu tenho 12 anos, o que isso tem a ver comigo? Tudo! Tudo! Quanto antes você perceber, com 10, com 9, com 7, né? Quanto antes eu e você percebermos que a gente precisa servir a Deus, melhor vai ser a nossa vida e a nossa caminhada mais saudável, mais paz no coração a gente vai ter e desfrutar. Não quer dizer que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem, não. Beleza? Não quer dizer que a gente vai ter mais paz e mais consciência e mais força para lidar com as circunstâncias diante de nós. Né? Até porque, como eu já falei aqui, né, e vale muito a pena depois ir lá em Romanos capítulo 6, dar uma olhada, né, é a primeira grande libertação que Deus faz a favor de cada um de nós é exatamente a libertação do pecado. Depois dá uma olhada lá em João 8:36, em João 10:10, dá um pause aí no vídeo se você quiser agora e dá uma olhada, porque Jesus faz isso por mim e faz isso por você também. A gente continua, né? Veja, como servos de Deus, a gente está falando que nós, filhos e filhas, somos servos e servas de Deus também, escravas de Jesus também. O que Deus espera de nós? É claro que, gente, aqui a gente está falando de forma bem objetiva, de forma bem sucinta. Dá para falar muito mais sobre isso, né? Mas eu separei pelo menos 3 coisas aqui. A primeira é submissão. Né? Deus espera de mim e de você, enquanto escravos, enquanto servos, enquanto servas, não é submissão. Obediência. Obedecer a Deus é aquilo de mais elementar. E aí eu coloco essa advertência aí, cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Né? Ou seja, se eu estou falando que Deus me chama para servi-lo, eu preciso aprender a vontade dele. Eu preciso saber o que ele quer de mim. Eu preciso saber o que ele quer que eu pense, o que ele quer que eu fale, como ele quer que eu haja, como ele quer que eu trate os meus, como ele quer que eu gaste o meu tempo, o meu dinheiro. Isso tem a ver com submissão. Uma submissão, gente, que transforma a nossa vida. Porque eu encontro essa verdade a respeito da vontade de Deus na palavra de Deus. É ali que eu vejo descrita qual é a vontade dele para mim, para que a essa vontade que o apóstolo Paulo disse que é boa, perfeita e agradável, eu me submeta e eu faça isso com alegria. Né? Em segundo lugar, Deus espera de mim, de você, eficiência. Não é? Como bons escravos, como bons servos, nesse sentido aqui espetacular que Deus nos chama para servir, porque é interessante, né? Eu falei agora há pouco
de libertação acabou de me ocorrer agora. Voltando aqui, né, a primeira grande libertação. Veja, né, citando mais uma vez ali Romanos 6, Cristo nos liberta da escravidão do pecado para que nós sejamos escravos dele. Né? É o apóstolo Pedro, na carta dele, que fala que ele nos transporta, ele nos tira do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. É legal demais ver o que Jesus faz por mim e faz por você também. E aí ele espera de mim, de você, né, através da ação do Espírito Santo dele em nós, não é que a gente dedique a ele, que a gente desenvolva mais e mais os nossos dons e os nossos talentos de forma eficiente, de forma abençoadora. E, gente, olha só, todo mundo tem dom, todo mundo tem talento, todo mundo tem capacidade, tem sempre pelo menos uma coisa que você faz muito bem e que ninguém vai fazer igual a você. Aliás, falando disso aqui, eu quero te recomendar uma série do Netflix, não é, que é Street Food. Né? Street Food Asia, né? Acho que é assim que fala. Né? Ou seja, comida de rua da Ásia. Gente, é extraordinário, porque mostra a história de homens e mulheres que se destacaram nos seus países. Eles pegam 1, 2, 3 exemplos por país da Ásia. Aí tem Vietnã, Taiwan, China, a Coreia do Sul, e vários, Japão, né? E vários outros países. Acho que são 10 países, 9 países. Né? E é gente simples. Tem um que é acho que é na Indonésia, se eu não me engano, que a senhorinha de quase 100 anos, 90 anos, alguma coisa desse tipo, ela faz jajang pasar. Jajang pasar é um doce. Né? E, gente, você olha assim e fala, nossa, nessa idade, como que ela consegue trabalhar? A moça, a senhora, né, acorda de madrugada para fazer o doce durante a noite, para vender durante o dia. É incrível. Isso, gente, é dedicação. Com os seus dons, com os seus talentos, por mais eventualmente frágil, não é, que você possa se sentir e tudo mais, mas todos nós podemos servir. E Deus, como diz aí para a gente a parábola dos talentos, ali de Mateus 25, ele tem concedido a cada um de nós dons e talentos. E aí fica a pergunta, né, o que a gente está fazendo com esses dons, com esses talentos, essas capacidades que Deus tem dado para cada um de nós? Então Deus espera de mim, de você, como servos dele, né, submissão à vontade dele, eficiência naquilo que ele nos chama a fazer. Né? Eu lembro também do Alfred, né, o famoso mordomo do Batman. Né? O Alfred, ele está sempre pronto para servir. E até no Cavaleiro das Trevas isso fica muito claro. O Alfred, ele vai assim muito contra... Perdão, no Cavaleiro das Trevas não, é no Cavaleiro das Trevas ressurge, né, o terceiro da trilogia do Nolan. Né, isso fica muito claro, mesmo o Alfred indo contra muitas vezes a ideia, a decisão do senhor dele, né, aliás, é como ele chama o Bruce Wayne, ele chama de Master Wayne, né, Senhor Wayne, meu mestre Wayne. Né, ele tem acesso a tudo na casa, ele é muito capacitado, mas ele é o mordomo, o servo, não é o escravo do Bruce Wayne e tal. Por isso que é uma figura, né, uma lembrança de como a gente pode pensar a esse respeito. E a Bíblia fala para a gente fazer tudo, né, gente? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos caminhar. Porque se a gente serve a Deus, como diz aqui o nosso primeiro ponto, nós somos chamados também para servir ao nosso próximo. Vale muito a pena depois dar uma olhada lá na parábola do bom samaritano, porque é ali na parábola do bom samaritano que a gente tem a ideia, né, desse significado de quem é o meu próximo. Né? Quem é o meu próximo? Meu próximo é quem está imediatamente diante de mim, precisando da minha ajuda. Não importa se ele é alto, se ele é baixo, se ele é branco, se ele é negro, se ele é chinês, se ele é alemão, não importa. Né? Se ele está diante de mim e precisa da minha ajuda, ele é o meu próximo. Né? Eu sirvo a Deus servindo as pessoas também. Isso tem a ver com uma terceira característica de um escravo de Deus, né? De um servo do Senhor. Né? A gente falou de submissão, a gente falou de eficiência
E a gente vai falar agora de humildade. E a humildade está ali exatamente no texto que nós lemos, ali de João capítulo 13, versículo de 1 a 17. Tem um exemplo espetacular. Como eu falei com vocês agora há pouco, né? Os discípulos meio que fizeram vista grossa. Não sei o que está acontecendo. Tem esse costume em Israel. Não estou sabendo, né? Vim aqui convidado por Jesus e tal. Estou aqui falando de maneira jocosa e tal, mas infelizmente é mais ou menos isso que acontece. Né? Ali, os discípulos sabem que alguém precisava fazer aquilo. Era um costume e eles não se mexem. Jesus, então, toma a iniciativa daquele trabalho servil. Ou seja, como o texto fala para a gente, Jesus dá o exemplo. Jesus dá o exemplo para a gente e ele chega a fazer isso. Da mesma maneira como eu fiz, vocês precisam fazer também. E aí na Bíblia a gente vai encontrar alguns exemplos assim, práticos de atitudes minhas e suas, de como a gente serve com humildade um ao outro. Então eu separei alguns textos bíblicos, a gente vai ler os textos e refletir brevemente sobre eles. Tá? Então primeiro é o texto de Romanos 12, dos versículos 13 a 16. Diz aí o texto, olha só, compartilhem as necessidades dos santos. Não custa lembrar, santo é o filho, é a filha de Deus. Ou seja, se você vê alguém passando por dificuldade, ajude. Isso é praticar a hospitalidade, isso é compartilhar as necessidades. Saiba receber, conversar, ouvir as pessoas. Muitas vezes, gente, isso acontece bastante. Né? As pessoas elas só querem ser ouvidas. Né? É interessante isso, é sentar do lado de alguém. Nessa semana eu tive essa experiência. Eu fui comprar uma coisa e aí eu conheço a pessoa da loja e eu falei, tá tudo bem com você? Né? E a pessoa ficou emocionada. Simplesmente porque eu perguntei se estava tudo bem, porque era de manhã, eram 9 e pouca da manhã, né? E ele estava já, naquela manhã, já havia tido alguns problemas, então estava com o coração pesado. Né? Então, às vezes, só ouvir já é um serviço assim extraordinário para o nosso próximo. Abençoai os que vos perseguem, ou seja, não se vinguem. Né? Abençoem, não amaldiçoem. Né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorem com os que choram. Né? Seja sensível à situação, ao seu entorno. Né? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei, ou seja, tenha compaixão, condescendência com aquele que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Isso aqui é o famoso, né, eu sou o último biscoito do pacote. Né? Não seja esse tipo de pessoa, não seja esse cara, não seja essa moça. Né? Beleza? Esse é um texto. Né? Tem mais 3, vamos lá. Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Né? Às vezes a gente fica preocupado em como lidar uns com os outros, quando o que Jesus chama a gente é compartilhar o seu amor. Aí ele fala, pois isso, olha aí, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o amor não pratica o mal. Então você quer, por exemplo, um termômetro, uma prova real, para saber se você está agindo bem ou não em relação ao teu próximo? É só perguntar, puxa, mas fazendo isso que eu estou fazendo bem para o meu próximo? Eu estou agindo em amor com o meu próximo? Então não é difícil. A gente responde isso assim, que a gente sabe quando a gente faz o bem e quando a gente não faz. O texto de Gálatas, não é muito importante para as nossas relações. Olha o que ele fala. Ó. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Olha isso aqui. Porque também tem o seguinte, tem gente que fala, não, eu sou direto, eu sou franco, esse é meu jeito. Não, cara, mas você está sendo mal educado, você está sendo mal. Né? Na verdade, não só mal educado, você está sendo uma pessoa ruim. Não, mas esse é... Não, gente, desculpa, não tem esse é meu jeito.
A Bíblia ensina a gente para a gente corrigir o outro, sim, mas com brandura, com amor, com carinho, com respeito. É sentar, olhar no olho e dizer, cara, não vai por aí. Você vai se arrebentar. Não vai por aí. Você vai fazer mal à sua mãe. Você vai fazer mal ao seu pai. Você vai fazer mal a quem ama você. Então esse não é o melhor caminho. É isso que o Paulo está falando para a gente. Né? Guarda-te para que não sejas também tentado, porque ainda tem isso. Porque você pode estar criticando o outro por algo que você mesmo está fazendo. Ou vai fazer amanhã, porque somos imperfeitos, somos frágeis. Dependemos da graça de Deus. E aí ele diz, ó, levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Ou seja, no final das contas, diz o Paulo, todos nós precisamos ajudar um ao outro. Todos nós devemos levar as cargas uns dos outros, porque todos dependemos de Deus. É legal demais isso, né? A gente pode se perguntar, né? Como é que eu faço para levar a carga do meu irmão? Como é que eu faço para tornar a vida da minha irmã, da minha amiga, da minha colega, do meu pai, da minha mãe mais leve? Como eu faço para servir melhor quem está perto de mim? Né? E finalmente o exemplo assim espetacular de Jesus lá em Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 1 a 4. Quando ele diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, o que ele está falando aqui? Gente, se vocês de fato se respeitam uns aos outros, como família da fé, como amigos, não como família, não apenas da igreja, claro, mas da nossa casa também. Né? Aqui a ideia não é ser todo mundo igual, né? É a gente saber que aquilo que une a gente é muito maior do que algo que eventualmente pode nos separar, do que alguma divergência que a gente tem. Nós temos muito mais coisas em comum do que coisas que eventualmente podem nos separar. É isso que o Paulo está falando. E essa é uma excelente maneira da gente visualizar o nosso serviço uns aos outros. Vamos lá. Eu já adiantei ali a animação falhou. Né? O resultado com a graça de Deus claro, com a graça de Deus. Estou insistindo nisso. Porque Deus sabe que a gente não é perfeito, que a gente vai falhar. Né? E essa lista aí que está aí embaixo, né, que eu chamo de grandes servos e servas de Deus, é uma lista de gente imperfeita. Perdão. É uma lista de gente imperfeita. É uma lista que contém Abraão, Raabe, Josué, Davi, Josias, Paulo e tantos outros homens e mulheres da Bíblia imperfeitos, mas que foram abençoados pelo Senhor no serviço. E é claro, gente, que nessa lista podem estar e devem estar eu e você também, para a glória do nome de Deus. Porque o resultado disso, né, é não apenas eles, mas a gente também. A gente também, como eu acabei de dizer, podemos servir a Deus com submissão, com eficiência e com humildade para a glória dele. E aí, né, de forma bem prática, né, Diego, como é que é isso? Não estou entendendo ainda. Né, submissão, já vou até adiantar aqui, eficiência, humildade e tal. É simples, gente. Assim, numa frase, né, o submisso é aquele que deixa de se preocupar, né, apenas, unicamente, com o seu próprio interesse. Ele está preocupado com o interesse de Deus. E a partir do momento que ele se preocupa com o interesse de Deus, com a vontade de Deus, ele vai também olhar para o lado e se preocupar com o interesse, com a vontade do seu próximo. Em segundo lugar, né, quando a gente fala de eficiência, eficiência também não é perfeição. Eficiência é a gente dar o nosso melhor. Dar o nosso melhor de acordo com os recursos que Deus nos deu. Né? E quantos recursos nós temos hoje em dia, tanto pessoais quanto técnicos, eletrônicos diante de nós. E finalmente, né, a humildade fala exatamente da gente considerar o outro diante de nós
tão ser humano, tão digno da graça, do amor, do cuidado de Deus quanto nós. Isso vai me fazer respeitar ele, respeitar ela. Isso vai me fazer trabalhar, tanto quanto for possível para mim trabalhar, pelo bem dele, pelo bem dela, para que ele seja feliz, para que ela seja feliz. Eu não vou usá-lo, eu não vou usá-la para minha alegria, para minha vontade, para o meu prazer, para minha vingança, seja lá o que for. Né? Então, concluindo, a gente pode chegar à conclusão aqui, já é o nosso próximo quadro, só estou adiantando. Só há um servo, gente, porque há um Senhor. E a Bíblia fala várias vezes dessa linguagem do nosso serviço e da nossa dedicação a Deus. A Bíblia fala que nós fomos comprados por um preço, né, inigualável, que foi o sangue de Jesus. A Bíblia fala que a gente foi adquirido, né, comprado. Lá em Apocalipse também fala sobre isso. A Bíblia fala que a gente ora. A gente deve orar pedindo que a vontade de Deus seja feita e não a nossa vontade. Jesus fala que a gente não pode servir a dois senhores, nós não podemos ter dois mestres, porque ou a gente vai agradar um e desagradar o outro. A gente aprende desde a época do Antigo Testamento que a gente precisa amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, né? Que a gente não tem que ter outros deuses diante de nós. Tudo isso, né, são formas de Deus dizer que Ele é o nosso Senhor. Ele é o dono da nossa vida. Que Deus abençoe a gente, né, e ajude a gente nesse grande desafio diante de nós, que é servirmos a Deus e servirmos uns aos outros. Se a gente, em alguma coisa que foi dita aqui nessa aula hoje, se a gente tem alguma dificuldade, esse é o momento da gente parar e colocar diante do Senhor. Então vamos terminar orando, né? Eu já falei bastante, 42 minutos. Senhor, muito obrigado por esse tempo junto com os teus filhos, com as tuas filhas. E obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos chamados para servirmos a Ti, servindo uns aos outros. O Senhor sabe, também servindo uns aos outros. O Senhor sabe como o nosso coração tantas vezes é egoísta, é mau, é autocentrado, é hipócrita, Pai. Por tudo isso a gente te pede perdão e clamamos, Senhor, o Teu auxílio para que nós, como o Teu Filho mesmo nos serviu, possamos servir uns aos outros todos os dias na força do Teu Espírito. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, um beijo grande. Mais tarde, 6h30, a gente se vê na Devocional. E na semana que vem voltamos aí com a lição de número 12, falando sobre a vida eterna, esse glorioso porvir que nós aguardamos com esperança. Beleza, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. Uma semana de paz para vocês. Valeu.